amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Consolares. Esse programa que é exibido quinzenalmente às quartas-feiras, às 8 da noite, certo? É um programa que traz a temática espírita para a gente estudar, para a gente refletir. E é muito bom a gente poder ter esse momento com a espiritualidade. Então, já vou pedindo para vocês acompanharem a gente no nosso site. Temos também o nosso canal aqui do YouTube e as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Vocês podem estar lá acessando para saber quando vai sair o próximo vídeo e também para deixar sugestões para os próximos vídeos, certo? E hoje nós temos o tema que é a justiça divina. E o entrevistado da noite, ele é lá de Acaraú. Ele é do Centro Espírita Acarauense do Ceará, Francisco de Assis, também conhecido como CEAFA. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Doutrinários e Mediúnicos do CEAFA, é palestrante e divulgador da doutrina espírita, Rafael Barroso. Seja muito bem-vindo, Rafael, e obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os companheiros que nos assistem, né? É uma grande satisfação a gente estar aqui nesse grupo, o pessoal do Centro Espírita Consolador. Queria agradecer ao convite aí do Neto, do Marcos, todo mundo que pelos bastidores está com a gente aí construindo esse projeto tão legal aí. Então agradeço e é uma satisfação estar aqui hoje com todos vocês. Obrigada, Rafael. E, Rafael, olha, eu gostei desse tema, a justiça divina. E, para começar, né, Allan Kardec, ele fala no livro dos Espíritos sobre a justiça, né? Tem esse tema lá. E aí ele começa com uma pergunta aos espíritos que é assim: como podemos definir a justiça? E a espiritualidade respondeu no primeiro momento que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Kardec também complementou essa pergunta com o seguinte: o que determina esses direitos de cada um? E os espíritos superiores responderam com a complementação, que dizia: são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural, tendo os homens feito as leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Essas leis estabelecem direitos que podem variar de acordo com o progresso. São questões 875 e 875A. Dito isto, Rafael, você pode nos esclarecer sobre como essa justiça divina se estabelece? Bom, pessoal, para que a gente possa adentrar nesse tema com uma certa responsabilidade, né, é preciso a gente partir de alguns pressupostos, né? Primeiramente, entrando aqui no que o texto traz, ele vai trazer um pouco do que seria essa justiça humana, né, e a justiça divina. É preciso, primeiramente, reconhecer que há limitações do ponto de vista humano perante a justiça, né? Porque, como o texto mesmo diz, a nossa justiça ela compreende os elementos, principalmente os elementos materiais, né? Então, nós utilizamos dos nossos conhecimentos, dos nossos costumes para estabelecer as nossas regras, né, de convivência, que são as nossas leis. Mas, como o texto mesmo fala, elas vão variando, se modificando com o passar do tempo, com o passar dos costumes e dos conhecimentos daquelas civilizações. Então, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, as leis vão, consequentemente, também se desenvolvendo. Quando a gente vai falar de justiça divina, as coisas são diferentes, porque nós entramos no campo da divindade, né? E compreendendo nós que Deus é uma consciência eterna, né? A gente compreende que as suas leis são perfeitas, né? Então, se a gente analisar as nossas leis,
elas já não são as mesmas de 100, 200 anos atrás. Né? Vale a pena você lembrar que 200 anos atrás você tinha leis que regulamentavam a escravidão, né? A posse de um outro ser humano como uma propriedade. E hoje o trabalho escravo é considerado um crime. Então você vê a modificação das leis, a gente não precisa nem muito longe. Dentro da Constituição você tem, que é uma Constituição de 88, já foi imensamente modificada e ela contém inúmeras emendas. Quase todo dia a gente vê no jornal os parlamentares propondo emendas constitucionais. Né? Então, as nossas leis, elas são muito variadas, né? Variam o tempo inteiro. Agora, as leis de Deus, elas são eternamente, digamos assim, estabelecidas e são perfeitas, né? A nossa compreensão de Deus, ela é um tanto quanto limitada, né? E para que a gente possa entender esse Deus, é preciso a gente tirar da nossa mente um pouco aquela ideia daquele velhinho de barba sentado num trono julgando pessoas, como se fosse um juiz inclemente e impetuoso, inflexível, né? E a verdade é que Deus, ele está muito, a concepção de Deus, ela é muito além disso tudo, tá? Então, é preciso a gente entender Deus como os atributos que o Kardec traz para a gente. Porque a compreensão que o Kardec traz para a gente do que é esse ser divino, ele amplia as nossas percepções de Deus e, consequentemente, das suas leis. Né? Então, lá na pergunta 3 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver os atributos da divindade, que é um ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Né? Então, nós partimos do pressuposto de que se Deus é justo, as suas leis também são justas. E não precisa que Deus, acreditamos nós que não precisa que Deus mova qualquer ação para que as leis sejam executadas. Elas são estabelecidas e nós, interagindo com essas leis, sofremos as consequências dela, né? Como, por exemplo, a lei da gravidade. Né? Não precisa que Deus empurre alguém. Se alguém decidir pular de um penhasco, ele vai interagir com a lei da gravidade e vai cair. Da mesma maneira, as outras leis nos regem quando a gente decide interagir com elas. Né? Pois é, como dizia minha avó, a justiça divina tarda, mas não falha, né? Tudo tem o seu tempo. E aí, no Evangelho, olha só, no Evangelho diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 27. E aí, nessa sentença de Jesus, estão sintetizadas todas as leis que regem as questões étnico-morais. E aí eu te pergunto, Rafael, que mecanismo coordena essa distribuição com a justiça? Bom, essa pergunta, ela é uma pergunta muito interessante, né? Porque nós vamos adentrar um pouco, como diz a própria pergunta, dentro dos mecanismos que regem essa lei. E para que essa lei funcione, realmente é uma engrenagem, né? Uma engrenagem que precisa de várias peças funcionando, né? Que são essas outras leis dentro dessa lei maior que funcionam conjuntamente para que a justiça divina se estabeleça. Né? Então, primeiramente, a gente precisa ressaltar que nós não somos perfeitos. Né? Nós somos estamos em um mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos, e naturalmente, eventualmente, nós vamos cometer equívocos. Né? Somos seres humanos ainda num estágio quase que primitivo. E Deus faz valer as suas leis, né, para que elas possam nos conduzir na nossa jornada evolutiva. Primeiramente, a gente pode lembrar de uma lei conhecida por todos nós, que é a lei de ação e reação. Né? Essa é uma lei imprescindível para que a justiça divina seja cumprida. Né? Então, ela é um mecanismo necessário e quando a gente fala de justiça, né, existe
dentro das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade. E não são três leis, é uma lei apenas. Mas, para que a justiça ocorra, ela tem que acontecer com o amor e com a caridade. E os outros também, são engrenagens de uma mesma máquina. O amor precisa, para que aconteça, precisa da justiça e da caridade, e assim por diante. Né? Então, a gente acredita que Deus deseja, que Ele espera que nós atinjamos, né, que nós possamos atingir uma determinada autonomia espiritual, né? E claro que toda autonomia ela pressupõe liberdade de escolha, aí entre o livre-arbítrio, né? E consequentemente nós temos junto com essa autonomia a responsabilidade que nos é dada diante das nossas escolhas para que a gente possa aprender com as nossas escolhas a não errar tanto, né? Tendo em vista que a grande maioria da humanidade sempre aprende por tentativa e erro, né? Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas ele nos deu em conjunto a responsabilidade de interagir com essas leis para que nós possamos aprender a sua justiça, né? Então, a gente parte do pressuposto que todo efeito tem uma causa justa, né? Levando em consideração aquele Deus que nós acreditamos ser bom e justo, né? Então a gente pode fazer uma analogia bem simples, né? Aqui levando para o campo da agricultura, para que a gente possa entender facilmente. Por exemplo, se eu plantar um semente de feijão, naturalmente eu vou colher eu vou colher o feijão mais à frente, né? Ele vai germinar, ele vai crescer e no momento certo nós vamos colher, né? E aí está um outro mecanismo que é a obrigatoriedade, que é a responsabilidade de colher o que plantamos, né? Então você não tem como não colher. Você planta, mas você colhe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá? E para que isso aconteça de uma maneira correta, existe uma outra lei, né? Que é a lei do tempo, porque há tempo de semear e há tempo de colher, né? Porque tem plantios, Rose, que você, por exemplo, o alface, você planta, daqui a 2 meses você está colhendo. Mas não é assim com a manga, por exemplo. Você planta uma mangueira, talvez daqui a 5 anos você está colhendo os primeiros frutos, né? Então, varia, varia de caso a caso o tempo, né, dessa colheita, né? E, e aí entra mais uma lei, né, para que essa engrenagem funcione, que é uma lei importantíssima, que é a lei da reencarnação. É difícil para nós espíritas conceber a justiça sem a reencarnação, porque para que o tempo funcione, nos conduzindo ao aperfeiçoamento, a gente precisa, às vezes, de um tempo maior do que uma existência, né? Então, às vezes você planta aqui e vai colher daqui a 1, 2 ou 3 reencarnações de acordo com as suas necessidades, né? Então, para que a lei de ação e reação funcione, você tem um tempo e a lei da reencarnação também agindo em conjunto nessa grande engrenagem que vão nos conduzir para uma justiça plena no futuro. Então, assim, são mecanismos de uma engrenagem que funcionam para que toda a justiça divina ocorra para a humanidade inteira. É um resumo, claro, mas a gente teria se tivéssemos tempo, a gente teria que aprofundar bastante sobre esse tema, porque tem muita coisa a ser falada. Ai, Rafael, eu confesso que quando eu passei a acreditar na reencarnação, eu me senti mais confortada, porque aí dá para parcelar, né, nossas dívidas. E aí a justiça divina, né, não fica tão pesada assim.
sobre É, nós. é a misericórdia, né? Pois é. E aí fazendo um contraponto sobre a justiça divina e a justiça dos homens, como você falou antes, a justiça dos homens, ela vai evoluindo conforme a gente vai evoluindo também, né? A nossa humanidade. Já a de Deus não, né? É imutável. E aí, a gente sabe que a justiça divina é diferente. E as consequências dos nossos atos se dão da forma direta e natural, sem intermediário. E aí a gente percebe que a ausência desse conhecimento, que você falou que a gente planta, né, colhe, tem o nosso tempo, e a gente considera essas aflições que a gente sofre pela nossa colheita como um castigo, muitas das vezes, né? A gente se sente injustiçado. E aí a gente põe a culpa em Deus, porque Deus castigou e tal. E aí, Rafael, você pode nos dizer o que difere a justiça divina da justiça humana? Isso, é... Bom, a justiça divina, a diferença para a justiça humana, é basicamente o ponto de vista, né? Porque a nossa visão limitada do que é justo, do que é bom, do que é ruim, ele traz essa visão traz muitos equívocos para a nossa compreensão, né? É interessante na pergunta que você cita castigo, né? Porque nós seres humanos, a gente tem, eu acho que deve ser algum mecanismo de diminuição de culpa, porque a gente tem sempre a mania de terceirizar culpas, né? Então, quando as pessoas erram, dizem que é o inimigo, que é o demônio, né? Ou que é um castigo de Deus, né? Meio que para aliviar um pouco o peso das responsabilidades das suas próprias escolhas, né? Naturalmente, a falta de conhecimento acerca das nossas ações no passado fazem com que a gente não compreenda muito bem, na maioria das pessoas, o que acontece com a nossa vida hoje. Mas, levando em consideração o exemplo do plantio, a gente compreende que não existem injustiças na Terra, né? A justiça humana, ela é muito imediatista, né, Rosa? Ela busca encontrar culpados, busca aplicar penas, né? E é preciso lembrar que Deus, autor da justiça divina, ele não é um juiz inclemente que está ali aplicando penas, né? A intenção de Deus, ao nosso ver, não é punir, e sim educar. Como um Deus de amor, como um pai amoroso, ele busca educar os seus filhos, né? E as leis, elas são mecanismos de instrução. E à medida que a gente vai vivenciando essas experiências, a gente vai aprendendo, né? E vai evitando errar novamente, né? Então, é até um conceito que a gente precisa propagar dentro do próprio meio espírita, né? Essa questão de tirar um pouco da nossa mente a ideia do olho por olho, dente por dente, né? Porque tem pessoas que acreditam que o que você faz numa vida acontece igualzinho em outra, e às vezes não é. Porque se você aprende a lição, né, você não tem necessidade de passar por aquilo. Às vezes uma ação profunda no bem evita que você sofra consequências de atos equivocados que você tomou, né? Então, Deus, que é amor e bondade, ele não pode ser menos inflexível do que nós, seres humanos, que somos imperfeitos. Então, é claro que ele criou as suas leis perfeitas, mas criou mecanismos educativos e não punitivos para nós. Então, a maior diferença entre a justiça humana e a justiça divina, embora as duas busquem, na teoria, alcançar o mesmo propósito, porque a justiça humana também tem mecanismos que tratam a pessoa que errou como um reeducando, né? Deus também utiliza desses mesmos princípios para reeducar os seus filhos, né? Então, eu acho que
realmente a maior diferença que a gente pode entender da justiça divina e justiça humana é o ponto de vista e a compreensão de de toda essa engrenagem, de todo o elo que faz com que a gente tenha uma distonia tão grande assim entre a justiça humana e a justiça divina. Pois é. Mas aí, olha só, quando eu escuto isso, sabe, dá vontade de dizer assim, ah, eu amo viver, porque a gente sabe que vai ter a justiça, a gente não está desamparado por Deus. Para finalizar, Rafael, Jesus Cristo diz assim: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Será que Jesus estava imprimindo no homem a regra da verdadeira justiça? O que é que você pode dizer a gente sobre isso? Jesus, né, como um grande sábio e um grande pedagogo, ele, com essa máxima que ele deixou, ele respondeu todos os nossos questionamentos sobre justiça. Né? Porque é muito comum para a gente que é imperfeito elaborar um conceito correto de justiça. Né? Então, porque às vezes a gente tem alguns casos que nós recebemos em atendimento fraterno ou coisa do tipo, em que nós sabemos o seguinte, ó, quando você tem uma contenda entre duas pessoas, toda história tem três versões. A versão do lado a versão do lado B e terceiro, a verdade. Né? Porque a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. Então, às vezes você recebe um atendimento de um casal, um conta uma história, outro conta a outra, e a verdade a gente sabe que não é nenhuma das duas, mas a gente busca encontrar ali o meio termo. Entende? Então a gente tem uma dificuldade básica de compreender a justiça. Mas Jesus resolve essa questão com uma simples frase. Você quer saber o que é justo? É simples. Que você faça para os outros aquilo que você queria que lhe fizesse. Então é simples. Se você é uma pessoa violenta com aquela pessoa que está com você, pense bem, será que você gostaria de sofrer violência também? Né? E é fácil resolver as nossas questões quando a gente para pensar nessa massa. Né? Então, se a gente parasse um pouquinho para refletir sobre essa frase de Jesus antes de fazer qualquer escolha, antes de tomar qualquer atitude contra qualquer um dos nossos próximos, dos nossos irmãos, a gente, a gente viveria num lugar melhor. Porque se as pessoas fizessem para os outros apenas o que elas gostariam que lhe fizessem, não existiria injustiças, não existiria tanto sofrimento, tanta violência, porque é claro que naturalmente a gente deseja o melhor para a gente. Né? Então, se a gente fizesse o melhor para nós, a todos, a gente viveria num lugar bem melhor. Ai, Rafael, muito obrigada, Rafael. Amei, amei essa entrevista. Deu vontade de dizer mesmo. Ai, eu amo viver. A justiça sim, galera. Confiem em Deus. Tenham fé, né? Que vai dar tudo certo. Quer falar mais alguma coisa, Rafael, para finalizar? Eu aproveitar a deixa que você me deu aí, falando da vontade de viver e tudo mais, porque diante de um mundo difícil que nós vivemos, diante de tanta agora a gente fala assim, injustiças, né? Porque toda vida que a gente vê alguém passando por uma dificuldade, a gente pode imaginar, olha, existe um motivo por trás disso tudo, né? Não que isso esfrie a nossa vontade de ajudar essa pessoa, mas a doutrina espírita ajuda a gente a compreender com mais clareza e, de fato, é a doutrina consoladora que ajuda a gente a compreender que esse mundo tem solução e que a gente não está aqui à deriva, a gente está aqui sobre leis perfeitas e que
busca nos conduzir sempre à perfeição, a um mundo melhor, né? Então, é exatamente isso. Eu sou muito grato à doutrina espírita porque é difícil você viver num mundo onde você acha que é dominado pela injustiça. E a doutrina espírita, através dos seus conhecimentos, ela consola o nosso coração, trazendo para a gente a compreensão dessa justiça que está escondida atrás, né? Quando a gente amplia a nossa visão espiritual, a gente compreende melhor tudo o que acontece e como Deus é bom, como Deus é justo e como tudo é maior do que apenas os problemas que a gente vive aqui diante da gente. É isso aí, lindo, Rafael, amei. E é isso aí, pessoal. Até o próximo encontro no programa Consolares. Um beijo.